aqui no semanal, eu fiz alguns testes. Eu queria muito, muito estar usando esse suplemento aqui como o meu planner no lugar do meu Robonite Wix. Mas eu sempre tive dificuldade com o formato vertical. E eu sigo tendo dificuldade. Tem muito espaço em branco, muito espaço mal aproveitado. E eu acho que a minha rotina, ela é flexível demais para que eu precise de, de um controle por horário. Eu não preciso, eu acabo, ontem eu tive coisas de manhã e o resto do dia eu não tive nada planejado, então, o resto do dia foi bem livre, então não tem graça planejar dessa forma para mim. Eu fiz alguns testes com essa semana aqui, replicando ela para cá. Eu repliquei primeiro dessa forma, no vertical. Ficou até bem cheinho, eu consegui colocar aqui embaixo os meus gastos, consegui preencher assim aqui em cima as minhas listas de tarefas. Eu ignorei os horários. Ignorei, bom, mais ou menos. Eu coloquei aqui os eventos, os compromissos que eu tinha, mais ou menos no horário certo. E onde não tinha compromisso, eu coloquei as minhas tarefas. Eu coloquei a maioria começando lá de cima e vindo para baixo. Mas eu não gostei muito. Primeiro que eu achei o espacinho muito apertado. Eu tentei colocar a bolinha do compromisso em cima da linha para ganhar algum espaço e de fato ajuda a ganhar espaço assim. Mas eu não gostei. Eu ainda me sinto mais satisfeita, mais contente com a bolinha assim. Então, assim eu perco muito espaço. Não é muito funcional pra mim. Aí eu resolvi voltar, já que eu tô começando esse Weekly Supplement. Ele é iniciado em janeiro, mas eu tô começando ele em julho. Então eu voltei pra janeiro pra eu fazer alguns testes. Aí eu resolvi fazer um teste misturando o formato vertical com o formato horizontal. De novo, baseado aqui nesse semanal aqui que eu tinha improvisado, que já era copiado do meu Robonite Wix. Aí eu trouxe para cá os meus gastos lá em cima, já que ali em cima são horários que eu não preciso para nada, antes das 6 da manhã. Então eu coloquei os gastos lá em cima, que foi um pequeno problema, porque, por exemplo, aqui nessa sexta-feira eu tinha gastado bastante. Eu acho que essa semana foi uma boa semana para eu ficar usando de exemplo, porque aconteceram muitas coisas. Eu tive evento cancelado, eu tive emergências, coisas pontuais assim que aconteceram, eu tive tarefas, bem numerosas assim, então eu acho que foi uma semana boa para usar de exemplo para ficar copiando. E aqui o que aconteceu? Na sexta-feira eu tive gastos demais, gastos distintos demais. Então, obviamente, eu passei aqui da linha das 6 da manhã. Se na sexta-feira eu também tivesse tido eventos próximos das 6 da manhã, isso teria sido um problema. Então, já não me deixa muito contente. Outra coisa que, obviamente, não me deixa muito contente com esse formato vertical é que antes eu tinha um espaço aqui para colocar bastantes tarefas. Eu tinha um espaço aqui para os meus compromissos, que não são muitos. Tinha o meu espaço aqui para os meus gastos, que também ficavam apertados. Aqui, por exemplo, na sexta-feira ele com certeza passou do espaço que eu tinha disponível. Mas eu também tinha essa outra página aqui para eu fazer anotações. Isso aqui para mim era muito importante, muito crucial eu ter essa semana aqui. Essa página em todas as semanas. E aqui eu não tenho mais. Considerando esse layout vertical, eu não tenho mais. Então, eu procurei, assim, deixar o essencial. Tá, eu não tenho essa página extra. Mas, assumindo que eu coloque essa página extra em algum outro caderno, o que já não é ideal pra mim, mas assumindo que eu faça isso, como eu consigo encaixar o resto das coisas dessa primeira página
aqui. O que já é um pouco frustrante. Eu tá considerando encaixar uma única página num spread de 2 páginas. Mas eu fiz isso. Aqui embaixo, depois de meia-noite, onde com certeza eu não vou ter compromisso. Se eu tiver compromisso depois de meia-noite, é um dia que eu tô muito louca. Então eu coloquei aqui a minha faixinha com o marca-texto e fiz a minha lista. Aqui eu não fiquei muito contente com isso também, porque nessa orientação aqui, apesar da listrinha ficar legal aqui, isso significa que as minhas tarefas, elas começam de lá para cá. Ou seja, olhando dessa forma, elas estão começando da direita para a esquerda. A minha primeira tarefa está na direita da segunda-feira. E aí não me parece muito intuitivo, né? Mas ainda cabe aqui a minha inbox semanal, que eu gosto de fazer sempre. Caberia de boas aqui. Eu ainda conseguiria colocar algum adesivo, alguma decoração assim. Aqui tem espaços em que sobrar, não consigo colocar adesivinho se eu quiser, mas não é a minha preferência. E aí eu resolvi fazer um segundo teste só para corrigir esse problema aqui da minha lista estar começando da direita para a esquerda. Eu fiz uma outra página aqui fazendo a mesma lista, começando da esquerda para a direita, com a faixa de marca-texto lá embaixo. E aí ficou até bem legal. Eu até gostei desse formato aqui. Mas eu sinto que eu precisava de uma divisão da lista de tarefas para cima. Para eu cortar essa lista de tarefas com os compromissos do dia. E que era o que eu tinha nisso aqui, mas eu não gostaria de fazer mais uma faixa de marca-texto aqui. Sabe, só essas besteiras. Essas besteiras, assim, que me afastaram desse formato vertical. Então, eu fiz mais um teste. Ignorando o formato vertical e fazendo o meu layout horizontal de preferência aqui. E aí coube tudo. Coube tudo com menos folga, porque aqui, obviamente, sobrou bastante espaço ali. Aqui não tá sobrando tanto, mas coube tudo. Eu acho que, considerando que essa foi uma semana bem cheia pra mim, eu acho que eu não vou passar muito disso aqui. Então me deixou bem mais contente esse formato aqui. E eu ainda tenho aqui nesse planner semanal, eu tenho o calendário do mês sempre aqui nesse cantinho da semana, que era algo que eu tava gostando de colocar manual. Aqui, nesse meu semanal que eu fiz à mão, eu tava gostando de colocar aqui o calendário do mês para eu marcar coisas que eu trazia do meu calendário mensal pra cá. Então eu tava gostando de fazer isso, eu achei que foi bastante útil pra mim. Então aqui eu já tenho esse calendário. Então, né? Apesar de eu estar ignorando o formato vertical natural do planner, ele me atenderia sim. E eu teria muito pouco trabalho preparando ele para transformar ele no meu formato horizontal de preferência. Então, cabe a minha decoração, cabe a mesma washi tape que eu usei ali. Inclusive, eu fiquei com bastante pena de estar fazendo esse teste com essa mesma washi tape várias vezes. Mas tudo bem, eu tenho bastante dela ainda. Cabe a minha decoração. Couberam todas as anotações que eu precisei fazer durante a semana. Tenho o meu calendário mensal aqui. Cabe a minha inbox aqui no cantinho. Eu preferi não colocar uma faixa de marca-texto no cabeçalho dela. Só porque ia ficar muito próximo dessa outra faixa aqui que eu já uso. Então, preferi deixar assim. Não sei, talvez eu faça uma coisa um pouquinho diferente depois. Mas coube tudo. E aí, um único defeitozinho desse formato pra mim, que não é um grande defeito, porque eu já enfrentava ele aqui nesse outro formato, é que nesse aqui eu tinha mais espaço pra colocar meus gastos ali em cima. Aqui eu não tenho. Aqui, tipo, se eu fiz mais do que 5 gastos no dia, ele vai invadir os gastos do dia seguinte. Mas isso só significa que eu deveria parar de gastar. Então, não é um problema, é mais um alerta. E gostei.
Gostei, achei que ficou muito bonitinho assim, apesar dele ser um pouco menor do que o A6, dá pra ver aqui, ó, que ele é menor do que o A6, ainda cabe tudo e ainda me deixou satisfeita. Então, fiz o teste. Muito provavelmente, pra eu ficar satisfeita com esse planner semanal, eu vou seguir fazendo assim. Me dá muito pouco trabalho, eu uso essa Uniball em cinza claro para fazer as linhas, para completar aqui as linhas que eu precisar. Tá tudo certo, eu consigo aqui separar os meus dias da semana com ela também, fica muito parecido com a linha normal do Robonit. Então, esse layout aqui me atende perfeitamente. Certo, isso aqui eu ainda tava lá em janeiro, fevereiro. Voltando aqui pra minha semana atual, eu tinha feito esse primeiro teste aqui, que foi aquele que eu falei que eu não gostei muito, por isso eu voltei lá pro começo para testar outros layouts. Não passei a limpo ainda as outras semanas, isso é algo que eu quero passar. Eu peguei aqui esse meu bloquinho que eu tinha improvisado, já passei a limpo o mensal pra lá, por isso que eu risquei aqui, porque é pra indicar que essa página já foi. Passei a limpo essa semana, obviamente, passei a limpo ela várias vezes, então já risquei também. E quero ainda passar a limpo essa semana aqui azul, essa semana amarela com... Enfim, tem muitas cores essa semana. E essa rosa aqui eu nem usei, nem cheguei a usar. Que é essa semana aqui que eu já fiz ela completa no meu vertical. Então, essa decoração que eu fiz aqui, provavelmente eu consiga replicar ela pra cá. Se couber, se sobrar algum espaço. Mas, obviamente, esse layout aqui não é o meu favorito. Então, provavelmente, depois dessa semana, eu vou parar de usar esse layout vertical. E vou voltar a fazer aquele improvisado horizontal, que é o que me deixa mais contente. E é isso. E aí eu vou jogar fora esse bloquinho aqui, que eu improvisei com páginas do meu Kimbor não datado. Não vou precisar mais dele. O que eu fiz aqui também é que eu comecei esse AVEC usando o layout mensal dele. Deixa eu ajeitar aqui. Usando esse layout mensal dele para substituir o meu uma linha por dia que eu fazia nesse formato. Agora eu não tô mais usando ele para isso, então eu tinha trazido ele para cá. Já que o meu mensal tinha ido pro meu Robonit Wix. Parei de usar o Robonit Wix em julho, então eu quis trazer o mensal de volta para cá. Como eu já tinha usado o mensal para isso, eu já comecei julho usando para isso, eu repliquei o mensal nesse bloquinho. Como eu não quero mais usar o bloquinho, eu resolvi trazer ele de volta para cá. Como que eu fiz? Eu tinha um Day Free, um Robonit Day Free, tamanho A6, de 2021, que eu tô usando como caderno de receitas. Lá naquele Day Free, eu arranquei todas as páginas mensais, porque eu não tinha utilidade para elas, ele sendo um caderno de receitas. Então, eu procurei um mensal que eu tinha guardado. Eu arranquei e guardei. Eles estão aqui. Guardei dentro dessa minha pastinha A6 aqui. Guardei todos os layouts mensais que eu arranquei daquele Day Free de 2021. E aí eu busquei. Nessa pilhinha de papéis, eu busquei uma página que começasse, que fosse uma página da direita, que começasse certinho no dia 3 e no mês seguinte, aliás, na página seguinte, que é do mês seguinte, ele começasse na terça. Eu queria um que seguisse esse mesmo padrão. E eu achei. Então eu peguei lá, aqui inclusive dá pra ver, eu cobri qual era o mês, eu acho que era fevereiro. Mas era um mês em que, no mês anterior, ele começava a quinta-feira no dia 3 e a terça-feira no dia 1º. Então ele serviu direitinho com o formato que eu queria pra julho. Peguei esta única página, prendi aqui com uma fita transparente. Essa fita aqui é a fita mágica da 3M, que eu uso pra tudo. Ela é maravilhosa. Não troco por nada essa daqui. Porque ela é fosca e fica muito discreta. E aí eu não preciso usar o washi tape. Ela é melhor do que o washi tape pra esses casos.
Então, usei essa fita mágica da 3M aqui e foi isso. E ficou bem presinho. Foi só uma folha, eu não peguei, tipo, o spread inteiro, foi só essa folha. E aí, o que eu fiz? Aqui, nessa página que eu já tinha escrito esses 3 dias, eu peguei uma outra folha lá. Aqui também é uma folha que começava do dia 3 na quinta-feira. Arranquei só esses 3 dias, colei aqui com cola bastão. Por isso que dá pra ver ainda aqui a sombra do que estava escrito antes, mas tá muito discreto. E copiei pra cá, nessa folha nova. E aí pronto. Agora eu conseguia fazer tanto terminar uma linha por dia que eu já tinha começado, que eu queria terminar, e fazer o meu mensal, o meu planner mensal aqui nessa página de julho. Aqui ele ficou com esse 2022 aqui, mas eu tô ignorando isso. Eu não gosto muito de decorar o meu mensal, então eu não quero colocar aqui uma washi tape nem nada, ele vai ficar assim mesmo. E aqui, que tava o mês, eu acho que era fevereiro, eu só cobri e escrevi julho. E acabei não fazendo isso daqui, que eu costumo fazer, porque eu acho que ia ficar muito repetitivo. Já tem julho aqui em cima, eu não queria botar aqui embaixo também. Mas é isso. Aí aqui em julho ele virou um planner de novo, deixou de ser esse resumo. E aí de agosto em diante ele vai continuar sendo um planner. Se eu precisar de uma outra folha para fazer esse meu resuminho aqui, eu vou procurar um outro jeito de fazer. E aí, aqui agora, hoje é dia 25 de julho, então agora no fim de julho eu vou pensar melhor no que eu vou fazer para poder manter esse resuminho no meu planner, porque eu gosto dele. Ele me ajuda, assim, a encontrar qual foi o dia que aconteceu tal coisa. Aí eu consigo vir aqui nessa página, olhar direitinho, e então eu vou folhear o meu diário. Sabe? Ele me ajuda. Então é isso, aqui de agosto em diante eu já deixei aqui só alguns lembretes e foi isso. Agora, o que eu quero fazer ainda, aqui de julho, eu tenho alguns dias que ainda falta eu voltar e escrever algumas coisas, aqui falta um pedacinho ainda e aí eu posso começar a escrever o dia de hoje. Mas é pouca coisa, como eu já falei outras vezes, tipo, eu tenho essa noia de o meu dia ele precisa estar preenchido, mesmo que eu preencha vários dias depois, eu vou voltar e completar ele, então eu de fato vou. Então não é um problema pra mim agora. O que eu quero fazer agora não é nem atualizar o meu diário. Eu queria finalmente me livrar desse bloquinho. Como eu falei, eu já risquei aqui as páginas que eu já passei a limpo. E quero terminar de passar ele a limpo aqui pro meu suplemento semanal. Então eu vou fazer isso para essa página azul, para essa outra página aqui. E essa aqui que eu nem usei, eu acho que eu vou pegar as washi tapes daqui, se elas ainda tiverem cola. Eu não tenho mais dessa washi tape, porque ela era uma amostra. Então, eu vou arrancar ele aqui e se ela não tiver mais cola, eu colo com cola bastão. Então, não é um problema. E é isso que eu vou fazer agora. Pus aqui um vídeo que eu tava vendo da Seaweed Kisses. E eita, é o que verei enquanto faço essa atualização do meu Weekly Supplement.